Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Chegou a sexta-feira, hora de nós refletirmos para nosso processo de despertar e expandir a consciência e utilizar a inteligência natural aqui na Metacosmo. Meu nome é Fernando Avanço e hoje nós iremos falar sobre Platão e o mundo das ideias. Desde o início da semana, nós começamos a trabalhar as 7 grandes mentes. Começamos com Pitágoras, depois falamos de Sócrates, na terça-feira falamos de Francisco de Assis, na quarta, Joana d'Arc, na quinta, Robespierre e hoje iremos falar sobre Platão. Fica faltando uma grande mente que nós iremos trabalhar no próximo domingo, porque amanhã é sábado e dia de descanso aqui na Metacosmo. Muito bem, esse tema, Platão e o mundo das ideias, é um tema fantástico. Platão viveu lá pelos anos de 448 a.C. a 328 a.C. Era uma pessoa de um poder relativamente alto. A sua família era da aristocracia, portanto eles tinham poder político. Tanto é assim que a família de Platão falou para que ele procurasse Sócrates, que ficava andando nas praças públicas, para que Platão aprendesse a oratória. Naquela época, a oratória era o ato de você criar narrativas. E essas narrativas podiam ser verdadeiras ou falsas. O importante era você convencer as pessoas para que elas votassem em você. Parece que é meio igual ao mundo atual. Só que, para o azar da família, Platão foi encontrar com Sócrates. Acho que eles erraram na mira. Talvez azar para a família, mas um grande acontecimento, porque Sócrates não escreveu nada. Quem falou da vida de Sócrates foi Platão. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que nós sabemos de Sócrates, seu grande mestre, foi Platão que escreveu, e Xenofontes, um outro grande filósofo. Platão, esse grande ser, então, na verdade, ele aprendeu muito com seu mestre. E ele sofreu muito com a morte de Sócrates. Tanto é assim que logo em seguida ele foi embora para o Egito, e lá no Egito ele foi iniciado, e depois que ele voltou para Atenas, e aí ele fundou uma academia. Ele é o primeiro grande filósofo que cria uma escola chamada academia. A academia dele foi tão importante que nesses anos, ao ano passado, completou 2.400 anos. E ela perdurou por 800 anos. Ela só foi, depois, de uma certa maneira, esquecida por interesses escusos da própria Igreja Católica. Por quê? Platão, entre os seus vários tratados, ele escreveu em torno de 26 diálogos, em várias cartas. Alguns dos diálogos muito importantes, como o Banquete, o Timeu, mas talvez o mais importante de todos foi a República. O livro A República, que é um diálogo, ele é um verdadeiro oráculo, tanto conhecimento que tem esse livro. Lá fala sobre tudo. Fala sobre política, como estruturar as cidades, como o ser humano deve viver no mundo naquela época. Fala também de termos importantes como a verdade, a justiça, a liberdade, o que é a fraternidade, o que é a coragem, o que é o belo, o bom, o grande. Está tudo lá, tudo no livro da República. Podemos até brincar. Se algum dia, se você for para uma ilha perdida, não tiver nada que fazer, leva o livro da República, que aquela ilha perdida vai ficar muito boa. Mas, infelizmente, aquilo que estava escrito na filosofia de Platão, na dialética de Platão, não era de interesse das pessoas que queriam dominar o mundo. E aí, um de seus discípulos, Aristóteles, que teve Platão como mestre, no entanto, ele alterou um pouco a filosofia de Platão. No livro República, Platão fala do mundo das ideias.
já Aristóteles, alterou um pouco esse mundo das ideias para o mundo das formas. Se para Platão o mundo das ideias representa o mundo espiritual, a quinta dimensão, onde tudo já aconteceu em potencialidade, Aristóteles deu valor para o mundo das formas, o mundo físico. Enquanto Platão é o mundo do ser, Aristóteles desenvolveu na sua filosofia o mundo do ter. Tanto é assim que Aristóteles foi o mestre de quem? O Alexandre o Grande, o dominador do poder bélico. Aristóteles foi uma das pessoas que começaram a criar a cultura para no futuro a criação do Império Romano. Ou seja, todas essas estruturas de poder ideológico do Vaticano, do poder financista de Londres e do poder bélico dos Estados Unidos têm muita influência do mundo das formas de Aristóteles. E por isso, o mundo das ideias de Platão ficou esquecido por muito tempo, principalmente aqui no Ocidente. O resultado de tudo isso é que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, dois dos doutores e um dos maiores filósofos da Igreja Católica, colocaram toda a estrutura dos rituais, dos mitos e da doutrina da Igreja em torno de Aristóteles. E Platão ficou esquecido por um bom tempo. No entanto, no século XV, com o Renascimento, e principalmente mais para frente, já no século XVIII, onde começou o Iluminismo, tanto na Itália, lá em Florença, com Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, e também na França, que resultou até o que nós estudamos ontem, a Revolução Francesa, com as bandeiras da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Platão voltou à cena. Ele recuperou toda aquela mensagem que ficou esquecida por muito tempo. E de lá para cá, Platão passou a ser um fenômeno de estudo na filosofia. Por que tanto conhecimento? Por que Platão trouxe à humanidade tantas coisas importantes? Primeiro, a sua base filosófica começou nos pré-socráticos. E os pré-socráticos, eles eram voltados para conhecer o universo. Entre esses pré-socráticos, nós podemos citar Pitágoras. Então, parte da base filosófica de Platão está em Pitágoras. Tanto é assim que Platão também desenvolveu muito a questão da geometria. Depois, a outra parte filosófica de Platão está em Sócrates, o seu mestre. E Sócrates, diferentemente dos pré-socráticos, ao invés de olhar para o mundo exterior da metafísica, fez com que as pessoas olhassem para dentro de si. Aquela famosa frase do templo, do oráculo de Delfos, do que homenageia o deus Apolo lá em Atenas: conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Se os pré-socráticos trabalhavam o mundo externo, Sócrates traz a filosofia para dentro do humano. Então, parte da base da filosofia de Platão vem muito de Sócrates. Mas ele complementou muito mais o seu mestre. Por quê? Nas suas 26 cartas, ele começou a elaborar a teoria do mundo das ideias. E por que o mundo das ideias é tão importante para a nossa realidade de hoje? Vamos lá. Para Platão, o mundo das ideias era um local que, segundo ele, tudo já foi criado no universo. Só que isso no mundo das ideias. Esse mundo das ideias, nós poderíamos citar como um reino de toda potencialidade, ou um reino de todas as possibilidades. Platão foi, na verdade, uma pessoa que antecedeu alguns conhecimentos fundamentais trazidos por alguns mestres. Por exemplo, Jesus, ele fala do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nada mais é do que o mundo das ideias de Platão.
É lógico que antes, já Pitágoras já tinha falado do estado sutil da mente, ou até mesmo Buda no Oriente, sobre o Nirvana. Essas duas expressões também simbolizam o reino de toda a potencialidade. Mas foi agora, ultimamente, que um grande psicanalista, Jung, começou a desenvolver a teoria do inconsciente coletivo, que também é o mundo das ideias. E a física quântica chegou ao campo unificado, que é exatamente o mundo das ideias. E por que que isto é importante? Por quê? No mundo das ideias, tudo já foi criado. Para os indianos, é o Deus não manifestado. Só que não é manifestação física, e sim uma manifestação espiritual. Simbolismo, símbolos que, de forma arquetípica, influenciam a construção da matéria. Então, o mundo das ideias pode ser considerado o que nós podemos chamar de quinta dimensão. É um reino onde tudo é possível em potencialidade. Para que as ideias que estão lá nesse reino, nesse mundo das ideias, do mundo das causas, para que isso possa ser manifestado na vida, é preciso que haja o quê? Uma alma que capte essa ideia e transforme no mundo físico. E é por isso que você tem o corpo psíquico, que tem uma mente e um plano astral. Por quê? A mente e o plano astral, elas são a responsável de pegar essa ideia, transformar isso de forma racional, usando a sua criatividade, a colaboração e a compaixão no plano mental, criando imagens e pensamentos, para que, após passar pelo seu mundo astral, ou seja, você pegar todos os seus registros acásticos, a sua memória acástica, você pegar essa ideia e transformar em realidade no mundo físico. O que eu estou falando para vocês aqui é como funciona o processo de materialização. No mundo das ideias, são tudo ideias abstratas, não formadas, símbolos arquetípicos. A sua alma, a sua consciência crística, faz com que esse Deus não manifestado, esses símbolos em potencialidade, sejam capturados, e aí com a sua racionalidade, ou seja, com a sua criatividade e com as suas memórias, você construa uma imagem e um pensamento. E isso vai se manifestar no mundo físico. Portanto, para Platão, o mundo das ideias é onde é a causa de tudo que acontece aqui no mundo que nós chamamos de real e que na verdade não é real. Por quê? Para Platão, e aí está o mito das cavernas, que também está no livro da República. No mito das cavernas, existiam alguns seres que estavam presos dentro da caverna. Eles ficavam acorrentados dentro da caverna. E na caverna existia uma fogueira. E de tempo em tempo passavam pessoas da porta da caverna e com a luz externa batendo nessa fogueira, imprimiam nas paredes sombras. Para Platão, o nosso mundo tridimensional nada mais é do que um espelho da quinta dimensão. E para esses seres que estavam acorrentados dentro da caverna, essa sombra que era a realidade. Para eles, isso que era real. E eles viviam presos. Para eles, a vida eram as sombras. Até que um dia, daqueles seres que estavam presos, conseguiu escapar das correntes. E ele foi em direção da porta. E logo encontrou aquela luz. Ao sair, começou a ver a natureza. Começou a ver como que o mundo é belo, grande e bom. Viu o sol, viu as estrelas,
viu os animais, o reino mineral, viu que existiam outros seres. Ele ficou encantado com tudo aquilo que ele estava vendo. Não demorou muito. Ele decidiu voltar e falar para as pessoas que estavam presas na caverna: olha, o que vocês acham que é real, essas sombras, é tudo mentira. Isso não é a realidade. A realidade está lá fora. Venham, vamos para lá. Vamos, porque vocês vão descobrir um mundo maravilhoso, magnífico. Mas aí começou o quê? Esse cara, eu acho que ele está louco. Eu acho que ele pirou. Não é possível. Não existe esse mundo. Todo o mundo que nós conhecemos são essas sombras. Alguns até acreditaram nele e o seguiram. Mas a grande maioria das pessoas, digamos assim, de todos os seres que estavam dentro da caverna, 90% dos seres acharam que aquilo era loucura, mentira. E o que fizeram com o ser que trouxe a luz para eles? Mataram. Parece que é uma história do que acontece na humanidade. Todos aqueles que querem trazer a luz, todos aqueles que querem fazer o despertar e a expansão da consciência, muitas vezes são considerados loucos e não têm condições de conseguir abrir a consciência. E por isso, o nosso slogan aqui na Metacosmo é: humanamente além de tudo. Essa frase tem um duplo sentido. Por quê? No primeiro momento, você pode falar assim: na vida humana, a mente está além de tudo. E isso é muito importante, porque a mente é quem vai nesse mundo das ideias, pega esses símbolos, transforma de forma criativa, colaborativa e compassiva, transforma em pensamento e em imagem, e através do nosso registro acástico nós inserimos mais elementos da nossa história e transformamos isso em realidade. Portanto, para a vida humana, a mente está além de tudo. Mas pode ter um significado diferente. O que pode significar? Que na vida humana, a mentira está além de tudo, porque o humano mente além de tudo. E já vou explicar por que isso pode ser uma verdade. Pensa bem. Alguns pesquisadores, biólogos, começaram a fazer uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre a vida dos pássaros. E um dos biólogos colocou alguns chips em alguns pássaros que de tempo em tempo faziam sua migração do Polo Norte para a floresta amazônica aqui no Brasil. E eles perceberam que sempre que se iniciava o verão lá no hemisfério norte, esses pássaros migravam para a floresta amazônica. Quando chegavam na floresta amazônica, quando chegava o verão lá na Amazônia, eles voltavam para os Estados Unidos. E era precisa as datas. Tipo assim, todo dia 20 de junho eles começavam o processo de migração e depois voltavam no final do ano. Só que aí, duas coisas aconteceram nessa pesquisa que espantaram os pesquisadores. A primeira é que em determinados anos os pássaros migravam antes. Tipo assim, eles saíam sempre lá para o dia 20, mas em alguns anos eles saíam um mês antes. E aí, eles foram olhar nas estatísticas, eles observaram que na meteorologia, todos os anos que os pássaros migravam antes, aconteciam alguma catástrofe no Caribe. Tinha lá furacões, tempestades e tal. Parece que os pássaros já tinham a informação um mês antes de que algo iria acontecer. E por isso eles viajavam antes. A segunda grande coisa que eles descobriram nessa pesquisa é que os pássaros todo ano iam para a mesma árvore lá na Amazônia e vice-versa. Como que pode viajar quilômetros e quilômetros e encontrar a mesma árvore para fazer o ninho? O que se observou? Que na verdade
os pássaros, eles também têm mente. Só que a mente deles não é uma mente individuada, é uma mente coletiva, do grupo. Portanto, eles não têm a racionalidade. Quando eles captam uma informação no mundo espiritual, que é magnético, o magnetismo do pássaro já traz informação do tempo, traz informação da localização. Tanto é assim que teve um ano, parece que em 2018 ou 2019, os pássaros migraram antes. E os computadores dos meteorologistas não indicavam que ia ter problemas de tempestade ou furacões no Caribe. E aí falaram, essa teoria deu errada. Não é que aconteceu mesmo. Os pássaros estavam certos, os computadores estavam errados. Tal é a precisão do mundo espiritual. Como os pássaros têm uma mente coletiva, uma mente de grupo, eles não têm a racionalidade que o humano tem. E o humano, por ter essa racionalidade, ele acaba pegando informações do mundo espiritual através da inteligência intuitiva, mas ao traduzir para o mundo físico, eles colocam elementos próprios, verdades relativas. E aí, aquilo que era para ser bom, acaba sendo mal. Aquilo que era para ser grande, acaba sendo pequeno. Aquilo que era para ser belo, acaba sendo feio. Para Platão, o bem leva à unidade. Se você pegar a imagem da pirâmide, e Platão foi iniciado na Grande Pirâmide, você vai observar o seguinte: para você evoluir, você precisa praticar o bem. E quanto mais bem você pratica, mais você evolui. Ou seja, mais você atinge o ápice da pirâmide. E quanto menos você vai se afastando do ápice, mais você vai se afastando e vai começando o separativismo. E o separativismo promove o egoísmo. Portanto, o mundo das ideias de Platão está muito mais coerente com o mundo das formas de Aristóteles. Porque o mundo das ideias leva para o bem. E o bem é a unidade. A unidade está no início da criação, como também está no elemento mais da primeira dimensão, que é o átomo. Para os gregos, átomo significa um. O uno é igual ao todo. Mas quem é o uno? O uno é o átomo que contém o todo? Ou o todo é o uno que contém tudo que existe na humanidade? Perceba que o conhecimento de Platão é um conhecimento muito importante para o nosso processo evolutivo da humanidade atual. Esse conhecimento é fundamental para o nosso processo de ascensão para a quinta dimensão. Nós teríamos muito mais assunto para falar de Platão, mas o mais importante de tudo é sabermos que existe um mundo das ideias, um reino de toda a potencialidade, que é o nosso corpo espiritual. E lá está todo o segredo de forma simbólica, de símbolos magnéticos para que você possa construir uma vida de prosperidade, uma vida de laços afetivos ajustados, saúde e muito poder, mas não esse poder externo. Porque o próprio livro da República nos ensina como construir um mundo bem melhor, um poder espiritual, mental e astral. Espero que o final de semana de vocês seja um final de semana magnífico, eterno e pleno do amor. E assim é.